Hoje a gente vai entender direitinho a estratégia política de Romeu Zema. Como é que um empresário de sucesso vira governador e agora mira a presidência? A gente vai analisar os detalhes que ele mesmo deu em uma entrevista recente. A história começa com esse pulo, do mundo dos negócios, direto para o comando de um dos estados mais importantes do Brasil. E o método dele se baseia nisso aqui. Uma disciplina fiscal bem rígida, uma marca que ele trouxe da sua carreira como empresário. E o objetivo final é claro: pegar esse mesmo método que foi testado em Minas Gerais e levar para a escala nacional. Ok, para a gente entender essa trajetória toda, nosso roteiro vai passar por 4 pontos que explicam a estratégia dele. Vamos lá. Então, vamos começar pela origem de tudo. Como é que a formação do Zeca Sutton no mundo dos negócios acabou moldando a filosofia política dele. Olha só, a carreira dele começa bem cedo, lá na empresa da família. Foi uma trajetória marcada por um estilo de vida que ele mesmo define como austero, e foi isso que o levou a transformar o negócio familiar no gigante que é o Grupo Zema, hoje presente em centenas de cidades. Mas fica a pergunta, né? O que leva um empresário a querer entrar para a política? Segundo ele, o ponto de virada foi a recessão durante o governo Dilma. Ele diz que a experiência de ter que demitir 2.500 funcionários foi o estopim de tudo. Beleza, então ele entrou para a política. E aí? Agora a gente vai ver como esse método de gestão empresarial foi colocado à prova quando ele virou governador de Minas Gerais. Foi o grande laboratório dele. E ele não pegou uma tarefa nada fácil. Quando Zema assumiu, o estado de Minas tinha uma dívida, olha só o tamanho, de 160 bilhões de reais com o governo federal. Uma dívida que, segundo ele, foi criada por governos anteriores. Ele descreveu o cenário que encontrou como um estado arruinado. Tinha servidor com nome no SPC, repasse para a cidade atrasado. Para lidar com essa crise, ele implementou uma estratégia de recuperação com 3 pilares bem definidos. Mas como é que essa estratégia funcionou na prática? Bom, o primeiro ponto foi a redução da máquina. O número de secretarias caiu de 22 para 14 e quase 50 mil cargos comissionados foram cortados. O segundo pilar foi a profissionalização. Em vez de fazer indicações políticas, ele contratou secretários usando empresas de recrutamento, os famosos headhunters. E por fim, o exemplo pessoal. Zema não quis morar na residência oficial, pagou o próprio aluguel e dispensou o uso de helicópteros do Estado para os deslocamentos do dia a dia. Ok, com o método testado em Minas, o foco dele se voltou para o governo federal, lá em Brasília. A crítica que ele faz se concentra nessa expressão, a farra dos intocáveis. A ideia é criar um contraste bem claro entre o que ele chama de vida de luxo das autoridades em Brasília e as dificuldades do povo brasileiro. Isso tudo nos leva ao plano dele para o Brasil. Como é que ele pretende pegar esse modelo de Minas e escalar para uma possível candidatura à presidência? Ele se apresenta como um especialista em consertar o que o PT estraga, usando as palavras dele. E a plataforma presidencial dele se baseia em 3 pilares centrais. O primeiro é o choque moral. Basicamente, a ideia é ter transparência total nos gastos e agendas do governo e acabar com aqueles sigilos de 100 anos. Depois vem a reforma social. A proposta aqui é vincular benefícios como Bolsa Família a uma contrapartida, sabe? Como fazer cursos de qualificação ou prestar algum serviço comunitário. E na segurança pública, a postura é de mais rigor. Ele defende, por exemplo, a redução da maioridade penal para crimes graves e o fim da audiência de custódia para quem for reincidente. No fim das contas, toda a plataforma do Zema tenta responder a essa pergunta. Para ele, o problema do Brasil não é falta de riqueza. Na visão dele, é um problema de má gestão e de injustiça. E é assim que se desenha a estratégia política de Romeu Zema. Para mais análises como essa, é só dar uma olhada na nossa playlist de política.